A Câmara dos Deputados volta a se reunir hoje para votar os destaques da proposta das novas regras fiscais. Ontem, em vitória do governo Lula, a Câmara aprovou o texto base do chamado Regime Fiscal Sustentável por 372 votos a favor e 108 contrários. O projeto cria gatilhos e limita o crescimento das despesas a 70% da arrecadação do ano anterior. A gente tem mais informação chegando da capital federal de Brasília. Agora fala Márcio Rocha. Depois de aprovar o texto base da proposta que trata das novas regras fiscais, a Câmara ainda precisa votar os destaques, as sugestões de mudança no projeto original apresentadas pelos deputados. Ao todo, foram 372 votos a favor contra 108 votos da oposição, mas ainda faltam votar as possíveis alterações antes de enviar o texto para análise do Senado. Durante todo o dia, os líderes partidários se reuniram com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que também se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar dos últimos detalhes da proposta, que vai substituir o teto de gastos como ferramenta de controle das despesas públicas. Segundo as lideranças, há uma boa perspectiva para que o Congresso termine toda a tramitação do projeto e aprove o regime fiscal sustentável ainda no primeiro semestre. Entre outros pontos, o projeto prevê que o crescimento das despesas do governo fica limitado a 70% do crescimento da arrecadação. Os gastos vão aumentar até um limite determinado pelas sanções previstas no texto, que obrigam a redução das despesas quando algumas metas do resultado primário, a diferença entre as receitas e as despesas definidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, forem descumpridas. Logo após a aprovação do texto base, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a votação é uma sinalização ao Brasil e não só ao mercado. É uma sinalização para o país. O mercado tem a sua importância, os empresários têm a sua importância, a economia e o investimento privado precisa ser ressaltado com todo o rigor do texto, com as modificações que ocorreram por parte da Câmara. A gente tem a exata noção de que o Brasil não abriu mão da responsabilidade fiscal, mas vai olhar também para as desigualdades sociais, econômicas, estruturais, sociais que o Brasil tem. Para ele, a análise dos destaques deve repetir o mesmo enredo da Câmara. E a gente pensa que a votação dos destaques para amanhã também terão o mesmo enredo, terá o mesmo final. Um equilíbrio no plenário, discussão com posições divergentes em alguns assuntos, mas com a concretude de que a Câmara evoluiu, tem evoluído, o Senado fará o seu papel com relação a essa matéria que é importante, para que a gente tenha um clima mais satisfatório na economia, que a gente possa ter acesso a um juro menor, com previsibilidade no que o Brasil vai, para onde vai, de que maneira vai. Mas do Congresso, 2 das 3 CPIs instaladas na Câmara definem o calendário e os planos de trabalho. Ontem houve bate-boca na comissão que vai investigar as invasões do MST. Rafael Procópio. As principais comissões de inquérito do Congresso Nacional têm importantes definições nesta semana. Nesta terça-feira, as 2 CPIs da Câmara dos Deputados, a que investiga o MST e a que investiga a manipulação dos resultados no futebol brasileiro, apresentaram o plano de trabalho. A comissão do Movimento Sem Terra tem maioria da oposição e já foi marcada por confusões. Entre os problemas, a deputada Thalíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, relembrou a investigação da Polícia Federal contra o relator da CPI, o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, que, por sua vez, disse que entraria com uma ação no Conselho de Ética da Casa. O presidente da comissão, deputado Tenente Coronel Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, cortou o microfone da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, após ela citar uma investigação que corre contra Zucco por suspeita no financiamento dos atos de 8 de janeiro. A justificativa para o corte na fala foi de que a comissão não permitiria ataques pessoais. Que o Moraes autoriza a Polícia Federal a retomar a investigação do presidente da CPI do MST pela participação em atos democráticos, que até agora o senhor estava dizendo que era mentira. Deputada Sâmia, eu aceitei a questão de ordem do deputado Kim. Nós não vamos permitir ataques pessoais. Houve também acusações contra o deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, que é ligado ao movimento do Sem Terra, que foi chamado de Movimento de Marginais por outros parlamentares. Ainda nesta semana deve ser instalada a CPMI dos atos de 8 de janeiro, prevista para acontecer nesta quinta-feira.